Alô, alô, YouTube! O que é mais importante, estar certo ou se encaixar? Como vocês já sabem, o ministro Sérgio Moro, agora ex-ministro, saiu do governo do Bolsonaro. E ele saiu atirando para todo lado. Essa saída do Sérgio Moro lançou mais uma polêmica, mais uma briga e confusão no governo do presidente Bolsonaro. Já tivemos algumas, desde as eleições até sua posse, até o primeiro ano de governo. Teve algumas brigas, outras confusões e mais algumas brigas. E o que é interessante disso é que muitos seguidores fiéis do presidente Bolsonaro continuaram firme seguindo ele, independente do que acontecia. Não é que alguma dessas brigas não seja justificada, mas esse efeito de escândalos e defensores fiéis popularizou um termo que está rodando bastante nas mídias sociais nas últimas semanas, meses: gado ou manada. Como vocês devem imaginar, gado ou manada é boi, né? O boi que segue o líder, seja um outro boi ou fazendeiro, para onde eles mandarem, sem questionar, mesmo que seja para o matadouro. E esse termo tem sido bastante usado para nomear aqueles seguidores fiéis mesmo do Bolsonaro. Aqueles que eles também chamam de bolsominions. São as pessoas que, o presidente pode bater numa velhinha na esquina e eles vão continuar apoiando. Quando chegou aquele vírus básico, muitos outros países e médicos recomendaram isolamento social, apesar de possíveis problemas econômicos com isso. E o presidente Bolsonaro foi contra, com o intuito de não enfraquecer a economia. E muitos também apoiaram isso e alguns até foram detidos. Mas agora, com esse novo escândalo, com essa nova briga, algo interessante pode acontecer. Um dos pontos mais fortes que ajudavam o presidente Bolsonaro a continuar tendo muitos de seus fiéis era o próprio ministro Sérgio Moro, aquele juiz famoso que ajudou a derrubar muitos políticos. O Moro ganhou muitos fiéis e seguidores por causa disso. E com o casamento no governo do Bolsonaro, o presidente ganhou esses apoiadores também. Com esse novo divórcio, algumas pessoas estão meio que passando uma crise existencial. Ainda mais pessoas que achavam que apoiando um lado, você tem que detestar o outro e achar que o outro é seu inimigo mortal. Quem agora que eles vão chamar de comunistas? Aquele que, de acordo com eles, prendeu vários comunistas? Ou aquele que, de acordo com eles, briga com vários? Será que o gado está se dividindo? De um lado nós temos o Sérgio Moro e aqueles que estão apoiando ele, e como eu falei, ele saiu com algumas acusações graves até contra o presidente, falou que o presidente queria interferir na troca do comando lá da Polícia Federal, algo que ele defende que não cabia o presidente fazer isso, e também acusou o presidente de querer pedir uns inquéritos. E a oposição e também pessoas em geral contra o Bolsonaro e pró Sérgio Moro estão falando que ele estava pedindo esses inquéritos, querendo trocar a liderança da PF para poder controlar melhor os inquéritos, né? Todas as investigações possivelmente contra ele, contra a família dele, poder melhor monitorar isso. Já ao lado do Bolsonaro, continua defendendo ele, falando que, mais uma vez, é mais uma pessoa que está contra ele, porque ele está contra o sistema. E que no passado já fizeram isso antes também, esse controle na Polícia Federal não é uma coisa novidade do presidente Bolsonaro. O próprio ex-presidente Lula também quis fazer isso, e alguns comentam também que era para melhor poder ficar de olho na Polícia Federal. Enfim, a briga dos dois lados continua. Bem, esse termo de gado ou manada não é só para bolsominions não, mas também já usaram para também chamar os fiéis petistas, que eles chamam de petralhas, aqueles que seguem fielmente o partido e o ex-presidente Lula, mesmo com todos os escândalos e mais escândalos e as prisões e tudo. Na verdade, a gente pode dizer que qualquer pessoa que segue um partido, um líder ou uma ideologia cegamente, sem questionar as falhas, pode ser chamado de gado. E tem muitos momentos de nossas vidas que a gente age um pouco como gado. E já vou expandir um pouquinho mais sobre isso. Mas muitos comentam e criticam que os gados políticos, eles exageram. Eles fecham o olho toda vez que algo de errado do seu ídolo ou quem eles apoiam é apontado e defendem essa ideia, essa pessoa tão apaixonadamente que em uma discussão com essa pessoa não é um debate, acaba sendo uma briga. Essas pessoas já estão conformadas com o que elas acreditam e normalmente não dá para convencê-las de nada. Na internet acaba só se tornando uma guerra de tweets, comentários, etc. Será que elas estão escolhendo estar certas ou se encaixar no grupo? Muitas vezes eu procuro entender o raciocínio das pessoas para tentar entender como que ela chegou naquela conclusão, né? E realmente, conformidade, quando a pessoa se conforma com uma coisa, é algo difícil de você contra-argumentar, porque pode estar muito enraizado na mente delas. Mas será que essa coisa se enraizou porque elas queriam ou alguém fez isso por ela? Tem como mudar essas raízes também? Esse assunto me chamou bastante atenção. E aí, para descobrir isso, a gente precisa entender o que é conformidade. E a psicologia tenta explicar isso. É quando uma pessoa
Ela junta as atitudes e crenças e comportamentos dela mesma, ou de outras, com as normas da sociedade, ou com a política. Ou seja, ela imita os comportamentos, crenças e valores que ela considera ser aceito por outros. Nesse considerar ser aceito pela sociedade, tem um ponto interessante também para a gente pensar um pouco. O que é ser aceito na sociedade? Quem que define isso? E como é que isso muda? Se é que isso muda? Afinal, o que pode estar certo para uma sociedade, para outra pode ser considerado uma coisa maluca, uma crueldade. Um livro de ficção científica que eu gosto bastante é O Jogo de Ender, que também no Brasil tem o título de Jogo do Exterminador, meio que dando um spoiler. E também O Orador dos Mortos, que é a continuação do primeiro. Talvez você já tenha visto o filme, mas os dois livros são histórias de seres humanos entrando em contato com uma raça de alienígenas. No primeiro livro, esse contato foi bem desastroso. E sem querer dar spoilers, mas já dando, esse conflito foi tudo por causa dessa diferença entre como que cada um vê as normas da sociedade. Para os Formics, a raça que invadiu o planeta no primeiro livro, a sociedade deles é que nem das formigas, onde a colônia inteira ela se comporta como se fosse um ser vivo único. E cada formiguinha é como se fosse só uma célula. Sozinha ela não sobrevive e morre. O que é tudo bem, a gente não chora quando a gente perde uma célula. Como os humanos não se comportam como uma colônia, os Formics pensaram inicialmente que nós não éramos criaturas conscientes, porque para eles, para a cabeça deles, não existia uma criatura individual. Não tinha como existir ele, nem tinha essa noção que isso poderia existir. Cada um com sua personalidade, com seu valor e tal. Então eles não eram perversos, era só uma percepção de uma realidade diferente que entrou em choque quando se encontrou com a nossa. O autor desse livro, ele adora fazer isso nas suas histórias. Então, muito daquilo que é aceito pela nossa realidade, como nossa norma, alguns debatem que não é uma coisa natural que está no nosso DNA, mas são coisas que foram implementadas em cada um de nós durante a nossa evolução. Com o tempo passamos a aceitar coisas como parte da norma, algo comum, mas que para um outro ser que talvez vai evoluir diferente, vai se desenvolver diferente, a norma seja outra. Mas o interessante que eu quero enfatizar aqui nesse vídeo é que líderes e grupos de pessoas, eles podem mudar e influenciar essa nossa norma usando a conformidade. Conformidade pode ser um poder social que literalmente tem o potencial de modelar as pessoas, modelar nossas crenças, nossas ações, a história de um país, a história do mundo, influenciar como nós nos comportamos individualmente e em sociedade. Quantas vezes nós já vimos filmes que mostram uma pessoa sofrendo bullying, né, pelo seu ex-melhor amigo, que mudou totalmente a sua personalidade só para poder entrar no grupo dos populares, mesmo que no fundo ele não concorde com a gozação que eles estão fazendo do seu ex-melhor amigo. Essa mudança foi a conformidade. Ele mudou seu comportamento e talvez até suas crenças para poder se enquadrar melhor em um grupo. E isso acontece muito no dia a dia, no trabalho, na escola, nas ruas e nos governos, nos países. Hoje em dia, o poder de conformidade está ainda maior por causa da mídia social. Pessoas são constantemente atacadas por falarem algo que um grupo não gosta. E como a internet dá aquela sensação do anonimato, né? Esses ataques acabam sendo muito fortes. Mesmo se a pessoa discordou só de uma coisa, elas são atacadas e taxadas pelos outros. Como já dizia o escritor filósofo Ralph Waldo Emerson, muito antes de surgir a internet. Pela não conformidade, o mundo o açoita com o seu desagrado. Gente, isso não é achismo meu, não. Tem vários experimentos que já foram feitos para tentar comprovar isso, para tentar estudar isso. Um dos mais famosos é o experimento de conformidade de Asch, conduzido pelo psicólogo Solomon Asch, em 1951. O que eles fizeram? Eles colocaram várias pessoas em grupos pequenos para comparar uma linha e responder em voz alta individualmente qual das outras linhas tem o mesmo tamanho. Uma parte importante desse teste é que entre os participantes, quase todos fazem parte do experimento. Então eles combinaram antes que eles vão mentir de propósito, falando que uma linha é do mesmo tamanho que a outra, quando não é. E uma dessas pessoas não faz parte desse combinado e é ela que vai ser testada. Será que ela realmente vai falar aquilo que ela pensa, que ela está vendo, ou ela vai ir junto com o grupo e se conformar para tentar se encaixar melhor? E surpreendentemente, cerca de 75% das pessoas se conformaram e seguiram o que a maioria falava pelo menos uma vez. 75%, gente. Mais do que a maioria. Mais que o necessário para eleger alguém ou fazer uma drástica mudança em um país.
75% de nós somos gados em pelo menos algumas situações. Conformidade não necessariamente é algo negativo, ou só uma maneira que políticos usam para manipular as massas. É algo natural do ser humano. Somos uma espécie social que depende de outros para sobreviver. E por causa disso, desenvolvemos atributos que nos fazem mais propícios a se integrar uns com os outros. Isso acontece com o humor também. Quando alguém conta uma piada para você que você não acha engraçada, ou você não entendeu, mas todo mundo dá risada, é bem provável que você também vai dar risada, mesmo que seja rindo da risada dos outros. Esse é um dos motivos que em programas de comédia eles colocam aquelas risadas no fundo. Ajuda o programa a parecer mais engraçado e conduz você a rir. Conformidade são tudo forças sociais que nos levam a seguir as multidões e potencialmente nos tornar gado. Quando nos conformamos por causa da pressão de outros, muitas vezes o cérebro começa a fazer um exercício mental para tentar justificar essa nova crença, da mesma maneira que ele faria para tentar justificar algo que não é engraçado e transformar em engraçado para você. Esse exercício mental tem nome, se chama dissonância cognitiva. E o que é incrível é que isso não só nos altera mentalmente o nosso comportamento, mas ele também pode nos alterar fisicamente. Em um outro laboratório, para uma outra pesquisa, que também quer estudar conformidade, 6 pessoas chegaram para testar um novo remédio. Durante o exame, o examinador ele explica para todo mundo que eles vão tomar um remédio porque eles estão querendo estudar quais vão ser os efeitos colaterais desse remédio. E ele fala para eles que provavelmente eles vão sentir algumas coisas como distorções na visão, ver alguns pontos brilhantes, se sentir mais calmo, mais agitado, etc. Ah, e uma coisa dessa pesquisa. Esse remédio, na verdade, é só uma aguinha com açúcar. E dessas 6 pessoas que vão provar, 5 também fazem parte desse experimento e elas combinaram antes que vão fingir algum efeito do remédio. Somente uma dessas pessoas está lá realmente pensando que vai testar um novo remédio. E aí, a mesma coisa acontece. Vendo que todo mundo está sentindo algo, a pessoa, ela sente aquela necessidade de querer estar junto com todo mundo. A maior parte dos testados falaram que sentiram algo. Aí depois, no final, quando eles revelaram para a pessoa qual que era o verdadeiro teste e que eles só tomaram água, a maioria delas ainda assim continuou falando que elas sentiram alguma coisa durante o exame. Então, gente, qual que é o limite da conformidade? Até que ponto estamos dispostos a mudar o nosso pensamento, as nossas ações para seguir um grupo? Para testar esse extremo, também teve um outro teste, e é um dos testes de psicologia mais famosos já feito. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no experimento de aprisionamento de Stanford. Em agosto de 1971, lá na Califórnia, o professor Zimbardo, da Universidade de Stanford, ele começou a conduzir um experimento para analisar a psicologia da vida na prisão. Mas acabou se tornando algo muito mais. Nesse experimento, tinha 24 voluntários, 12 deles foram designados na moeda para serem guardas e 12 deles foram designados também na moeda para ser prisioneiros, que foram presos de mentira em uma prisão também de mentira construída num porão da universidade. Eles iriam ficar 2 semanas recriando a vida em uma prisão. Eles tiraram as roupas do prisioneiro e tiraram o nome deles também. Cada um deles foi identificado por um número e os guardas eles usavam um óculos escuro para aumentar aquele sentimento de anonimato. E o exame mudou de rumo muito no início. Os guardas começaram a alterar muito o comportamento deles, cada vez sendo mais controladores e mais severos. E os guardas começaram a usar métodos mais cruéis, fazendo com que o experimento fosse interrompido somente 6 dias depois do início. É claro que isso virou super notícia no mundo, e o experimento foi até usado nas cortes e governos para justificar tratamentos cruéis que algumas pessoas fizeram sob pressão, ou porque foram induzidas a fazer. Muitos também usam esse experimento para explicar o comportamento de soldados alemães durante a Segunda Guerra Mundial, argumentando que aquele ambiente todo fez eles agirem daquela maneira. A conclusão do professor Zimbardo é que todo mundo tem a capacidade de se tornar mal, se colocado nas condições certas. Alguns pesquisadores mais recentes, eles contra-argumentam e criticam essa pesquisa, primeiro pela crueldade que ela fez os alunos passarem, e também apontando falhas nos testes, falando que muitos agiram mal porque os líderes pediram para eles agirem assim. Ou seja, era esperado eles agirem daquela maneira. De novo, qual que é o nosso limite? E o que pode acontecer com aqueles que não se conformam? A não conformidade pode ser ruim, mas também pode ser boa. Não podemos esquecer que são os que não se conformam, ou melhor, os não conformistas, que trazem as novas ideias, criações e modos de vida que produzem uma sociedade mais vibrante. Na próxima vez que você concordar com algum líder ou ideia, algum partido, alguma coisa no grupo, se pergunte:
Será que você está concordando porque faz sentido mesmo o argumento para você? Ou será que você está sendo conduzido a concordar porque sempre concordou ou porque está se conformando com aquilo? Vou deixar vocês pensando nisso e nos vemos na próxima.